tarde, pessoal. Vamos iniciar, então, mais uma rodada de debates do LIER a partir das produções dos nossos pesquisadores. Então, hoje a gente vai discutir o projeto de mestrado do Lídio Rossiter Neto, intitulado Ou Cismas, ou Prisões, ou Apostasia, ou Cadeia, Administração das Freguesias no Contexto de Embate entre o Regalismo e o Ultramontanismo em Alagoas, 1869-1889. Lídio, fique à vontade, tá? A palavra é sua. Depois que você apresentar, e aí a gente começa as nossas questões e comentários. Fique à vontade. Muito obrigado, professora. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando aqui na reunião do grupo. Então, eu acredito que seja necessário começar destrinchando um pouco do que é que a pesquisa se trata, de fato. Não só o projeto de pesquisa se formou quando, durante a minha graduação e eventual produção do trabalho de conclusão de curso, algumas lacunas ficaram abertas ainda, né? Quando eu realizei a pesquisa Casos de Vida e Morte, foi uma pesquisa debruçada sobre a relação entre as instituições da Igreja Católica e do Estado Imperial Brasileiro, mais especificamente na província de Alagoas, como ela lidava com a gerência do cotidiano, mediante intenso ciclo epidêmico que deu lugar nas décadas de 1850, 1860, ficou bastante explicitado de que a relação entre essas duas instituições foi construída sobre uma base, no mínimo, conturbada, certo? Desde o processo de colonização por parte dos reinos ibéricos e movidos pela expansão da fé cristã, diversas vezes conflitos surgiram das ingerências entre ambas essas esferas. A exemplo das nomeações de bispos e outros cargos eclesiásticos a mando da influência civil, né, no caso. E ao longo dessa trajetória, você vai ter um movimento que vai se formar na esfera religiosa, que vai adotar uma certa independência da Santa Sé, em seguida se munindo dessa autoridade do Estado, para poder ter sua própria autonomia, né, uma certa autonomia na gerência do cotidiano em todo o continente americano, mas especificamente para essa pesquisa no território brasileiro. Entretanto, é esse mesmo processo que vai eventualmente explicitar essas ingerências, esses conflitos, e, mais particularmente no século XIX, é que nós vamos ver mais claramente, se vocês tiveram acesso ao projeto, podem ter constatado que as intransigências entre essas pessoas os exemplos de intransigência foram selecionados de ofícios, passes e circulares dos vigários das freguesias aqui da província de Alagoas. E, mais especificamente, há casos em que a gestão do cotidiano teve de ser posta em questão por parte desses agentes que transitavam entre ambas as instituições. No caso, os vigários, que ao mesmo tempo deviam lidar com a realização dos ritos, fosse a realização das missas, fosse a gerência dos dízimos paroquiais, tinham que lidar com ambos tinham de
de brigar necessariamente com outros agentes. A exemplo voltando à questão dos ciclos epidêmicos que ocorreram na década de 50 e 60, do avanço do movimento higienista aqui no Brasil, e a forma como esse âmbito de lidar com os ritos fúnebres foi sendo adaptado, cerceado e adaptado por essas novas práticas, como a exemplo do fim do enterramento nos templos, nas igrejas, assim como uma forma de se lidar com os cadáveres, para uma outra instância, aqui como um exemplo que eu coloquei no projeto, do vigário da cidade de Alagoas, né, do padre Domingos José, que ao longo de sua carreira, de mais ou menos 40 anos, teve diversos episódios de conflito a seguir nesse exemplo, né, de intransigência e, mais especificamente, o conflito com o guardião do convento de São Francisco, em que eles tiveram uma disputa extensa de aproximadamente 6 anos, em decorrência de que a cidade de Alagoas não possuía um cemitério devidamente construído, pelo menos não aos moldes que eram necessários. E a Câmara Legislativa viu-se necessário realizar essas práticas de enterramento no espaço no claustro do convento de São Francisco. E o que isso ocasionou? Basicamente, ele tirou da esfera de influência do vigário a gestão do rito de fúnebre e, mais especificamente, os benefícios que ele receberia por essas práticas, certo? Essencialmente, tirando da função. Isso, basicamente, a função a pesquisa tenta se debruçar sobre esse aspecto. Se no projeto se no trabalho de conclusão de curso esse enfoque nos ritos fúnebres e na gestão da morte e do morrer se for mais aprofundado, o projeto que vocês têm em mãos, ele lida mais especialmente com a formação dessas relações de poder entre esses indivíduos para com seus pares e para com a hierarquia dessas esferas e a remanescência dessa relação. Porque, especialmente, quando o segundo reinado vai se infundando, você vai ter cada vez mais o que nós podemos considerar como essa separação literal entre a Igreja e o Estado, principalmente com a proclamação da República. Só que a historiografia vai apontar de que não necessariamente isso se dá de forma estrita, né, do ponto de cisão entre essas duas instituições. O que nós vamos ter são agentes eclesiásticos que vão assumir cargos na esfera civil. Nós vamos ter movimentos em que a contestação dessa jurisprudência entre as esferas vai acarretar, como o título do projeto contém, cismas, prisões, em que, por exemplo, um episódio que eu acredito ser um ponto-chave da pesquisa e um exemplo claro desse
desses conflitos foi o episódio conhecido como a questão religiosa. Se deu em 1872, no qual 1874, no qual alguns membros do clero foram removidos das suas funções, mais especificamente 2 bispos, devido justamente a a influência, o que eles acreditavam ser a influência maçônica sobre a gestão dos dizeres eclesiásticos, em que, a exemplo do bispo de Olinda, Dom Vital Maria, que, apesar do pedido, apesar da lei determinar que não poderia haver exclusividade não podia haver exclusão de membros maçons das atividades eclesiásticas, fosse na realização das missas, ou inclusive voltando à prática de enterramentos nos cemitérios. Dom Vital e seus asseclas viram-se por direito de proibir essas práticas, assim como Dom Macedo, do Bispado de Belém. E, mediante essa intransigência, ambos foram afastados e presos, né, pelo Império. E o que ocasionou uma repercussão na época, e até hoje é um ponto apontado um episódio de cisão entre essas esferas. Né? O que a historiografia permite aqui contemplar é de que esses acontecimentos foram resultado de um longo período de reestruturação dessas relações. A igreja que vai, os agentes e a igreja que vai participar desse episódio são indivíduos, né, que contribuem para essa instituição só devido ao desenvolvimento desses movimentos eclesiológicos das décadas anteriores, que resultaram nesse insuflo de insatisfação, né, ou pelo menos da forma que era percebível por esses indivíduos, de contestarem o que acreditavam ser seus direitos, né, seus negócios, digamos assim. E é sobre esses elementos que a pesquisa tende a se debruçar, né, particularmente de que forma essas estruturas vão aparecer, como essas estruturas vão findar, né, no caso, como é que a transição foi feita, né, após a proclamação da República, e o que dessa relação perdura, né? E só falando alguns dos pontos que ficam um pouco expostos, a análise desse processo de secularização, propriamente dito. No caso, mais especificamente, a contestação desse processo, né, que anteriormente se cogitava como algo fatalista, perdão, algo determinado, né, de que eventualmente se atingiria uma separação entre essas instituições, e se utilizando da historiografia, né, e interagindo com a sociologia e outras ciências sociais, é possível cogitar um processo de transição muito mais plural, né, no caso, que é o próprio termo utilizado no projeto, vocês podem ver, do Peter Berg, que é a forma como esse espaço vai se mutando, né, vai transformando, não uma separação, não uma queda religiosa e uma ascensão racional, mas necessariamente o espaço que era
consolidado sobre uma esfera católica, nesse exemplo, vai dando lugar à presença de outras crenças, fosse a, a, a chegada a disseminação do protestantismo, ou de práticas protestantes, ou a influência maçônica, de fato, e até outras crenças nascentes do final do XIX e início do século XX, e a própria espaço que as religiões de matriz africana começam a ter após esse período. Eu acho que é isso, professora. Basicamente, eu acredito que, se me faltar, eu possa abordar novamente. Muito bem, Lídio, tá certo. Então, muito obrigada, Lídio, pela apresentação. A gente vai abrir, então, a roda. César já levantou a mão. César, pode falar. Vão aí colocando as mãozinhas ou marcando no chat que eu vou observar. Não, se alguém quiser falar antes de mim, não tem problema não. Não, vai aí. Agora levantou a mão, tem que falar. Tá certo. Primeiramente, assim, eu quero parabenizar o Lídio, né, para falar dele, e dizer também, assim, que eu sou meio suspeito em fazer qualquer comentário em relação ao trabalho do Lídio, né. Primeiramente porque eu trabalhei com ele durante o PIBIC, né, pelo menos durante o primeiro ciclo do nosso PIBIC, e eu acompanhei, né, o TCC dele também, o dele, o da Hélida, o do Marley, e assim como a concepção dos projetos de mestrado deles, né. De certa forma, eu acompanhei meio distante. Então, sou meio suspeito para falar com relação a qualquer ponto, né. Mas, enfim, assim, eu li, né, eu li esse projeto dele antes da seleção dele, né, então eu tive a oportunidade de reler agora. E, tipo assim, eu vejo assim, que em relação à temática, assim, que foi trabalhada do nosso PIBIC, ele já avançou muito, assim, a proposta, né, de certa forma, pretende avançar aquilo que já estava proposto, aquilo que ele já tinha trabalhado durante quase 2 anos, né, que é essa questão da administração dos cemitérios. Mas, assim, eu tenho algumas curiosidades, né, para saber se ele pretende abordar também. Ele menciona a questão da atuação do clero dentro da burocracia do Estado, né, da província, mas eu queria saber se ele pretende também visualizar a atuação desses mesmos membros do clero dentro do espaço político. Porque é algo que ele, como ele mesmo coloca, né, e é algo que a nossa própria historiografia alagoana já destaca, sendo que a gente percebe que o único trabalho que tenta fazer uma análise desse clero atuante da política é o do Álvaro de Queiroz, e depois a gente não encontra nenhum outro trabalho similar, né, que tente mapear a presença desses sujeitos, né? Então, mesmo que não for a sua proposta essa diretamente, você pretende verificar a atuação desses membros do clero dentro do espaço político. Então, outro ponto, assim, eu acho que seria interessante, que talvez foi algo que talvez passou da nossa perspectiva durante o nosso PIBIC, né? E é algo assim que eu estou recomendando para você, mas também serve para o Marlon e para a Hélida, né? É o fato de tentar verificar nos jornais de Pernambuco também diretrizes relacionadas a essas perspectivas, né? Porque a gente sabe que nesse período específico que você está estudando, o Alagoas estava submetido ao Bispado de Pernambuco. Então, no caso, eu digo isso mais porque assim, eu estou pensando também o que é que eu tenho observado durante a minha pesquisa, né? A minha pesquisa atual. Eu encontrei algumas cartas circulares nos jornais de Pernambuco, assim, espalhadas, né? Que foram publicadas pelo Bispado de Pernambuco, então, e Alagoas o clero alagoano estava submetido,
certo? Então, tipo, essas diretrizes, né, que era proposta pelo bispado, Alagoas estava inserida, né, abraçava-se, por assim dizer, o território alagoano também. Então, seria interessante você também mencionar, melhor, verificar esses jornais, assim, dentro do seu espaço de tempo, né, porque a gente sabe que 2 anos para fazer uma pesquisa, né, 2 anos de mestrado é um tempo bem curto. E tem muita coisa que às vezes a gente quer abordar aqui, a gente tem que fazer escolhas e não consegue abordar, né, Jadson? E então, assim, fica essa dica, né, para você e tentar, já que você também quer mencionar sobre a questão religiosa, você tentar dialogar com essa historiografia pernambucana que já existe sobre esse contexto, entendeu? Se você procurar, né, em alguns repositórios, você encontra análise sobre por exemplo, sobre o contexto da chegada dos jesuítas lá em Pernambuco, lá em 1888, né, que é quando a gente sabe que começa, de fato, a presença do ultramontanismo em Pernambuco, né, com Dom Manuel Rego. Aí também tem outros trabalhos que abordam exatamente esses embates, né, políticos dentro da questão religiosa lá em Pernambuco. Então, os jornais também estão repletos desses embates, os jornais pernambucanos. Então, fica essa dica também, né, para você tentar dialogar com esse tipo de documentação e esse tipo de referência, né, que de certa forma já é consolidado lá, certo? No demais, eu não tenho nada o que falar, não. Obrigada, César. Lídio? Respondo dele? Bom, Responde, claro, enquanto isso, o pessoal vai se propondo aqui a falar. sim, eu agradeço, César, vou sim conferir essa dica, que é de fato algo que é muito importante, justamente o recorte temporal dá-se início justamente em 68. E é algo que eu vou precisar me ater, principalmente a questão da questão religiosa. Obrigado. Quanto aos membros do clero na política, de fato, é um aspecto que eu quero abordar na pesquisa, em decorrência dessa influência, né? Não necessariamente apenas os membros do clero que eram de fato políticos, né? Existem alguns já nas fontes do Arquivo Público de Alagoas, que a gente conhece tão bem, especialmente graças à professora e a você, mas também os conflitos que são oriundos dessa participação política, né? Por exemplo, a própria intransigência lá do Domingos José na freguesia de Alagoas, quando o principal ponto de comunicação foi com a Câmara Legislativa, né, os vereadores que determinaram a prática de enterramento permanecer sendo realizada no claustro do convento, né? Então, até então, o Domingos nem o guardião do convento eram, de fato, políticos eleitos, né? Mas pode-se considerar a participação da esfera política nesse embate devido ao, se não me engano, agora me fugiu o nome do indivíduo, mas ele era o chefe da comissão que determinou essa decisão, era membro da Irmandade a Irmandade ficava num convento, essencialmente. Então, você tem um caso claro de favorecimento, pode-se caso claro não, né? Uma possibilidade de favorecimento desse agente político ao convento de São Francisco, né?
E, de fato, na própria documentação, você vai ver diversas situações parecidas. No próprio projeto, vocês poderam ver que tem conflito entre o vigário de Mata Grande e o guardião do patrimônio, que é essencialmente o administrador da cidade o administrador de edifícios da cidade, né, no qual ele se viu responsável em trancar se viu responsável tomou a autoridade para si de fechar a igreja, e segundo o vigário de Mata Grande, não permitiu a realização de nenhuma atividade. Então, você tem todo esses canais de comunicação, essas fontes que trafegam por esses canais de comunicação, detectando esses conflitos. Espero ter respondido. Sim. Na verdade, há um pressuposto aí, né? Porque a gente está falando de burocracia, mas a burocracia ela é política, ela faz parte da administração da província. Né? A estrutura administrativa provincial ela está baseada, obviamente, numa estrutura política constitucional do império. Então, essas coisas estão articuladas, elas não se separam. Então, esses cargos, como é que se fala lá Ai, gente, eu tô que nem o Lídio, assim, o cérebro, gente, assim, a gente está um pouquinho mais lento, né, Lídio? A gente está um pouquinho lento ainda para conectar. O delegado, a função de subdelegado, a função do juiz, a função na Câmara. Então, todos esses são cargos políticos, né? Então, tudo isso está articulado. O que a gente está... Talvez eu acho que é interessante na dica do César, Lídio, talvez caracterizar bem essas esferas de poder, né, que você vai estar trabalhando no projeto. Essas esferas no sentido, né, desses espaços, então, políticos, eclesiásticos, como que eles se caracterizam naquele contexto, a partir das suas funções, estruturas no Estado, mas a partir, então, dessas correlações que você quer apresentar, das possibilidades de conflito, né, possibilidades não, né, da existência concreta de conflitos entre esses agentes, porque, inclusive, e eu vou passar a palavra para o Jadson daqui a pouco, viu, Jadson? Eu não vou fazer minhas questões agora, não, mas, inclusive, o entendimento que a gente tem da função eclesiástica, porque se ela aparece, talvez, na fala como se fosse algo distinto ou desvinculado ou diferente da função pública, outras não é. A função eclesiástica ali, ela é uma função pública. Então, ela é mais um cargo público. Ela é mais um desses. Ela tem a especificidade de ser religioso. E aí entra todo aquele debate das relações entre os poderes, né, político e religioso, mas ele é uma função pública, né, e burocrática. Jadson, querido, pode falar. Está desligado, filho, seu microfone. Foi mal, apertei, mas não foi. Estava só no preâmbulo, né, professor? Depois a senhora fala aí. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, pessoal. É mais uma questão mesmo de ignorância minha, né? A minha dúvida. Como você está tratando aí da questão dos cemitérios, né? Eu fiquei curioso quanto à questão, né, do enterro dos escravos, né? A gente pegou um pouco dessa fala antes, né, de começar a apresentação, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, a Santa Casa, né, ela que passou a assumir o enterro dos escravos, né, porque os senhores, eles jogavam os corpos dos seus escravos extra os muros, né, quer dizer, fora do que era a cidade, considerada cidade do Rio de Janeiro na época, né. Na Bahia também, né, em Salvador, esse provável campo da pólvora onde eram enterrados era também extramuro, ou seja, fora da cidade, né. Então, assim, o enterro, né, de escravos, eles realmente eles eram fora dessa área, né, mas a sua discussão está aí relacionada, né, a esse conflito que
que era para tirar, né, o sepultamento das igrejas, né? Mas a gente sabe também que o sepultamento na igreja era questão de hierarquia social também, né? Quem era sepultado na igreja, né? Quem era sepultado no átrio da igreja, né? Ou seja, né, aquele ambiente que está anexo ali à igreja, né? Ou seja, quem era digno socialmente, né, de ser sepultado na igreja, dentro daquele conjunto da igreja, né? Qual o local próximo do altar, quem era, né, na proximidade da igreja e quem não era, né, que era jogado lá fora, em qualquer lugar, né? Aí a minha dúvida, né, mais curiosidade mesmo, que eu sou meio que um estrangeiro também aqui na Maceió, nas Alagoas, então conheço pouco, né? Estou há poucos anos aqui. Se você tem um mapeamento, ou você já conseguiu mapear, ou pelo menos localizar esses locais, né, onde eram os sepultamentos, né? Porque também você está falando, se eu entendi bem, né, é um cemitério que vai ser construído, né? A sua temática é na década de 1860, isso é ignorância meu, não sei, né? Vai ser construído, né? Então, antes do cemitério, né, essas pessoas dignas socialmente, né, consideradas aí pela lei da época, elas eram enterradas lá, né, na igreja, né? Mas e as que não eram, né? Se você tem algum dado sobre isso, né? Esses escravos, por exemplo, né, que certamente não eram sepultados na igreja, né, mas em outro local, se você tem alguma informação, algum dado, algum mapeamento sobre, né, esses sepultamentos, né, ou onde essas pessoas eram literalmente jogadas, como eram no Rio de Janeiro, em Salvador. Outra coisa também o livro do Saulo de Almeida, eu não tenho, né, só ouvi falar, que é a cólera em Alagoas, eu acho que é isso. Como você já balançou a cabeça, você já sabe. Eu não tenho, só de ouvir falar também. Aí, como não está na bibliografia, aí eu assim, achei, não sei também, talvez contribua, mas você já balançou a cabeça, você já conhece mais do que eu. Só isso, valeu. Obrigado, Gerson. Conheço sim, foi dispensável no trabalho do plano de curso, cara, que é Maceió no Tempo do Cólera, Alagoas no Tempo do Cólera, né? Sabe? Então, de fato, sim, tem noção de mais ou menos onde os cemitérios, porque de fato cemitérios existem milenares, né? Desde covas comuns e até resquícios arqueológicos que nós encontramos. A prática, como você disse muito bem, a prática de enterramento nos templos é algo social, né? Algo que essa cidade cidade de Deus reflete a cidade do homem, né? Você tem grupos que detêm o privilégio, né? Como você colocou, o direito, né? O auto-intitulado direito de ser enterrado nesses locais. De que sim, infelizmente era uma prática realizada. E no próprio livro do Sábio tem algumas demarcações, né, nas diferentes freguesias, que ficam até mais expostas, porque os ciclos epidêmicos são após a proibição, né? A gente supõe a data mais privilegiada de proibição é após 1845, quando se encerra os enterramentos nos templos. Mas quando o ciclo epidêmico surge, que é 1856, e até mais ou menos 1862, que é o auge mesmo dessas pandemias, fica ainda mais evidente, né, tanto nas fontes dos próprios vigários, que lidavam ainda com os sepultamentos, mas principalmente nas atas das reuniões da presidência da província e das lideranças locais, né, a alta mortalidade, a presteza com que covas e cemitérios tiveram que ser erguidos, né? Tem um livro chamado Cemitérios de Maceió, especificamente para a cidade de Maceió, que demarca assim, a origem de cada cemitério, assim, dos mais antigos. O cemitério Nossa Senhora Mãe do Povo, o cemitério que hoje é o cemitério São José,
ali no Prado e no Trapiche. E, inclusive, cita o cemitério exclusivo para estrangeiros também, o cemitério dos ingleses, como era conhecido, mas que hoje nós não temos apenas uma noção aproximada de onde de fato era, ali mais ou menos no Jaraguá, no Rio de Janeiro. E que sim, né, o que a esfera política vai se mover para alcançar é justamente com a ascensão do movimento higienista, é promover essas práticas, né, mais civilizadas para essa parte da população. Né? Inclusive, você vai ter nesse movimento higienista discursos que, francamente, são de cunho racial muito elevado. Né? Se justifica a mortalidade da população escrava pelos costumes. Né? Vamos dizer que essa população está definhando a míngua é porque eles se comportam de um determinado jeito, por exemplo. Sabe? Você tem um discurso difundido extremamente racista, não tem outra forma de chamar, né? E você vai ter a essa parte da população relegado apenas o mínimo. Você vai ver que nesses cemitérios que são construídos às pressas, nos ciclos epidêmicos, são, assim, extremamente rudimentares, especificamente para essa população. Então, você vai ter atas de óbitos, é claro, né, das populações, das cidades e das comunidades, de determinação, né, de escravo, liberto, né, tal. Só que você vai ver claramente uma alta taxa tendendo para essa população mais exposta. Certo? Espero ter respondido. De fato, não está na bibliografia do projeto, porque, de fato, essa questão eu me ative mais no TCC. A questão do cemitério especificamente. Mas agradeço demais a pergunta, espero ter contribuído. O José Reis também foi indispensável e ainda é indispensável. Depois você manda para mim seu TCC para eu ler. Você conhece o Saulo de Almeida? Conheci ele no penei bastante para achar o tal livro, né? E quando eu consegui com muita dificuldade, mas aí 3, 4 meses depois ele foi publicar outro, teve uma reedição, aí eu fui lá e peguei o autógrafo. Beleza, obrigado. Obrigado a você. Muito bem. Quem mais, galera? Estão tímidos? Mais alguém? Enquanto vocês vão ir pensando... Tina. Fale, minha flor. Está desligado o microfone. A gente sempre esquece, né, de ativar. Só uma pergunta, Lídia, porque do teu projeto eu vi, assim, muita questão da disputa de poder, né, político. Eu não vi muito na questão da disputa do poder econômico, porque de algumas leituras que eu já fiz, né, os embates também, a questão, né, entre os padres, essas perdas, né, de privilégios também, né, o econômico que influenciava muito. Eu não sei se está no escopo do teu trabalho, mas se você puder falar um pouco sobre isso. Obrigado, Tina. De fato, acho que uma professora falou agora, a professora Iné falou agora há pouco, é algo que às vezes talvez algo que eu tenha que reavaliar na minha escrita, às vezes eu imputo muitas palavras, muitos sentidos em poucas palavras. E, de fato, a questão econômica eu acho que não era algo que inicialmente eu considerei explicitamente, talvez por isso eu não tenha citado no projeto mais enfoque, mas é algo que faz parte. Eu acho que o principal ponto nessas o que eu chamo de esferas de poder é que tudo está interligado, né? Um diagrama de Venn, né? Todos esses aspectos se intercalam. Então, quando uma cidade como Alagoas, né, tá
Águas do Sul, no caso, né, a atual Marechal Deodoro. Não dispõe de um cemitério para atender a população que está morrendo a rodo dia após dia, é possível perceber de que isso se trata da precariedade, de quanto dinheiro era de fato disponível, né, mas também como era administrado. Né, acho que, como já trouxe à tona, a característica dessas elites, né, vamos chamar de elites locais, de privilegiar áreas que coubessem mais, né? E, infelizmente, é algo que se repete várias vezes nas fontes. Né? A exemplo por exemplo, da demarcação da freguesia, acho que de Anadia, se não me engano, das fontes que eu estudei no TCC, que com o relato dos párocos dos vigários, você vai ilustrar, assim, ao mesmo tempo, a predominância da monocultura, porque, para você ter ideia, a demarcação é feita entre os engenhos que dispunham na cidade. Então, você vai ter sei lá, excelentíssimo, ilustríssimo senhor, digo que a responder a circular datada de 1800 e tanto, que as fronteiras da cidade de Anadia se conferem de tal engenho a tal engenho, né? A propósito, meus fregueses estão partindo da freguesia para ir votar em outra. Então, ao mesmo tempo em que você tem que lidar com a praticabilidade de gestão econômica, você vai lidar com o impacto político, né? Exemplo desse caso que eu citei, de que a forma como se configurava as eleições locais, por exemplo, né, que também eram realizadas nas paróquias. Então, mais um aspecto que tange todos esses pontos sobre a figura do vigário da cidade. Certo? Basicamente isso. De fato, é um elemento que eu pretendo abordar dessa forma, né, de aprofundamento dessas relações, né, do que está em jogo para esses indivíduos e, particularmente, para as populações que eles eram responsáveis por gerir. Ok? Mais questões, meu povo? Então, eu vou fazer questões também. Lídio, camarada. É sempre assim, uma pesquisa que está iniciando, ela deixa a gente com muitas dúvidas, né? A gente fica instigado para querer saber mais, para entender melhor, na verdade, a problemática, né? Quer dizer, o que está ali, de fato, como uma questão que é necessário trazer à tona como um processo histórico, né? Um processo que a gente pode construir uma historiografia a respeito dele para entender, né? E aí, em cima do projeto, Lídio, que a gente já teve a oportunidade de conversar, mas é sempre uma leitura, ela é sempre uma outra leitura, né? Porque a gente vai, às vezes, com um olhar mais apurado ou mais atento para um elemento ou outro. Eu queria chamar a atenção lá na página 5, final aí da sessão da introdução, quando você traz as primeiras questões em torno do projeto, ali você está falando assim, isto é, numa escala local, atentando às singularidades regionais, como os agentes pertencentes a ambas esferas, civil e eclesiástica, moldaram as instituições incumbidas de gerir o cotidiano. Então, a gente percebe, por exemplo, como você faz uso da palavra cotidiano. E aí a gente sabe, na historiografia, há toda uma tradição da história do cotidiano, né? E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre isso.
Ainda visto que o processo de romanização da Igreja Católica no Brasil vem sendo reavaliado nas últimas décadas pela historiografia, faz-se necessário também reavaliar essas singularidades do clero provinciano como entraves para os esforços da ação restauradora da Santa Sé. Aqui eu sugiro que, depois de entraves, você coloque ou apoios, porque, na verdade, a gente entende aí, né? A gente já começou o debate com César, como que esse processo da chamada reforma ultramontana vai se consolidar mais aí a partir dos anos 1868, né? Mais ou menos é indicado na historiografia. E o seu recorte é 1860 e 1889. Agora, se as coisas elas vão vindo como um processo de continuidades de mudanças, de adaptações, de conflitos, contraposições, eu acho que nem sempre esse clero ele foi só um entrave, ele pode muito bem também ter servido como um apoio para ir aproximando dessa concepção ultramontana, mesmo que de maneira contraditória na realidade. Lembrar aí não só do Domingos José, que é o seu personagem de destaque, como ele oscila ali, talvez ele tenha esse caráter, a gente tem que tomar cuidado nessas classificações, mas ele se aproxima muito desse perfil desse clero regalista, mas que em alguns aspectos talvez ele vai assumir a defesa da instituição católica. E aí é que entra sempre as singularidades do processo local que a gente tem que observar, porque a questão religiosa, como você já mencionou, ela vai servir então, como o evento que vai chamar a uma sinergia maior dos católicos em torno da defesa, da autodefesa da instituição, e os olhares voltados não só para os bispos, mas também para as definições romanas, para as diretrizes romanas, né, para a política pastoral romana, que começa, né, também a ser colocada, porque, afinal de contas, o que esses bispos estão defendendo? A partir de qual pressuposto, né? Então, eu acho que você precisa ter ali uma margem de manobra para observar nesses agentes tanto as possibilidades de entrave ou de apoio a esse processo de mudança. Porque a mesma figura ela pode servir para as duas coisas, a depender do contexto, a depender dos interesses que estão colocados ali. Então, um camarada que aparece bastante nas cartas, nos ofícios, e que eu acho que vale a pena você tomar um pouco mais de atenção com ele, além do Domingos José, é aquele Baracho. Baracho. Você até achou o túmulo dele, não foi? Pois é. Porque se a gente olha, os meninos da disciplina de estágio supervisionado, eles estão catalogando a sequência das cartas. Então, nós chegamos no ano de 1870. E aí você tem a correspondência do Baracho, é sempre uma correspondência muito política, no sentido que ele sempre faz umas abordagens, umas análises mais conjunturais, né? Ele, para qualquer questão, talvez ali burocrática, que é mandado para ele na circular do presidente da província, ele dá uma resposta mais ponderada nesse sentido mais amplo, porque ele é um político, ele era da Assembleia Provincial. Então, acho que é interessante observar, talvez, ao fazer um pouco trazer essas narrativas, trazer esses acontecimentos, esses momentos, né? Porque, realmente, uma coisa que a gente já sabia, a gente já falou isso várias vezes, como o seu trabalho, o trabalho da Hélida, do Marney, né? Muito, na verdade, tudo que vocês estão produzindo é muita pesquisa original. E a gente se apoia um pouquinho no que tem aqui, um pouquinho que tem ali, mas a construção, vamos dizer, da caracterização do contexto, de trazer os personagens, os sujeitos, de apresentar as problemáticas, isso está sendo construído a partir da pesquisa de vocês. É uma pesquisa empírica, é uma pesquisa de base, né? Como diz muito aí o Fernando Medeiros. Então, acaba que, de fato, as escolhas elas vão pesar, porque não tem como, em 2 anos, você dar conta de fazer uma caracterização da estrutura eclesiástica nesses elementos todos de relação política, econômica,
cultural, talvez, ali, numa certa medida, e ainda mais que você incluiu a questão do processo de secularização ali, aí essa é a minha pergunta, que eu acho que é importante você distinguir um pouquinho melhor por que você está usando o termo secularização, você está fazendo essa leitura a partir do Peter Berger, mas, assim, como é que isso se encaixa bem ali? Porque essa palavra, ela não era a palavra do momento, era, né? Então, o que tudo bem que a gente pode usar o conceito para tentar analisar, mas aí é preciso ver se exatamente o que o Berger está falando de secularização no Dossel Sagrado, ele se aproxima da realidade que você está tentando analisar, está procurando analisar, né? Então, vamos pontuar aí. Porque é claro que sim, há um processo todo de... O pessoal gosta de falar da modernização tardia, conservadora, mas não é bem ali, né? 1860 ainda. Tem várias questões, eu acho que dá para pontuar. Aí eu queria um pouquinho que você comentasse sobre isso, Lídia. Aí fica a dica para você, lá nesse parágrafo que eu mencionei, depois de entraves, pensar as possibilidades de possíveis apoios também, tá? No mais, assim, do projeto, por enquanto, eu acho que a gente não tem muito mais o que alterar, não. Eu acho que a questão mesmo é trabalhar em cima dele, né? Começar a trabalhar direto com as fontes, fazer uma leitura, principalmente, eu acho que uma leitura de contexto sobre a história política alagoana, sobre a história alagoana. A gente está muito preso ainda a poucos autores. Então, isso é sempre uma questão, mas eu acho que com a ajuda das dissertações de mestrado que estão sendo defendidas no nosso programa, mesmo aquelas que estão trabalhando para o século XIX, mas na perspectiva da questão da escravidão, da pós-abolição não, né? Mas muita perspectiva da escravidão, né? A maioria das dissertações do século XIX, que nós temos no programa, elas trabalham com escravidão. Enfim, não lembro de cabeça uma outra temática, né? Mas eu acho que é importante você se apropriar mais dessa, vamos dizer, o estado da arte da historiografia alagoana sobre o século XIX. Aí, de repente, você vai falar, poxa, né? Tudo bem que a gente não pode ficar só na UFAL, tem que dar uma olhada na UNEAL, Pernambuco, como o César indicou, é importante olhar a produção pernambucana, porque muita gente, a galera sai daqui, vai para Pernambuco, vai defender o mestrado e o doutorado lá. Então, provavelmente, na base de dados deles, tem dissertações e teses sobre Alagoas nesse período. Aí é bacana dar uma olhada. Mas, enfim, fala aí um pouquinho sobre a coisa da secularização para nós, por favor. Obrigado, professora, pelas indicações. Sim, já estou aqui anotando na edição do Word, a questão dos apoios. Sim, de fato, eu vou me ater também à questão da história do cotidiano. De novo, são erros que eu cometo, assim, características da minha escrita, que às vezes sinônimos carregam mais do que eu pretendia colocar sobre eles. Mas, para responder a sua pergunta quanto à secularização, de fato, não é um termo muito presente no recorte, né? É um termo mais adotado, né, pelos positivistas ali no início do século XX, para demarcar o que eles acreditavam, né, se essa postura liberal, positivista, de fim, né, do antigo regime, né, findou-se o império, os reis, iniciou-se a república, né, acabou-se o misticismo e a crença, e deu lugar à razão e à ciência, etc. De fato, por enquanto, a forma como eu estou abordando a questão da secularização me permite dizer, investigativa também. Porque, a princípio, eu não achava que cabia muito. Acho que eu comentei durante a produção do projeto, de que era um termo que, às vezes, podia ser um pouco vago ou anacrônico, né? De que essa cisão, né, não é uma questão para a maioria dos indivíduos, né? Pelo menos nesse recorte temporal. Contudo, lendo Berg, o Dossel Sagrado, de fato, mas também deixa eu ver se eu vou pegar aqui, na bibliografia, que é o
Nossa, tá travando tudo aqui, né? Mas múltiplos altares da modernidade, né? E tem mais um. Isso. Múltiplos altares da modernidade. Tem outro também, que é sobre as heresias. Que basicamente a postura que o próprio Berg vai mudar ao longo da trajetória dele nas ciências sociais é essa substituição desse termo. E que eu, particular, apesar de lidar muito mais com elementos do século XX e XXI, eu achei que é algo que é mais aproximado dessa postura de divisão do espaço, né, que é literalmente o termo que ele adota, que é o pluralismo, né? Não da forma, é claro, se atendo a essa característica anacrônica de não ser idêntica, obviamente, mas eu acho que serve como uma ferramenta para analisar essa diversificação, me permite usar o termo, na esfera. Ainda que nesse momento seja só a participação maçônica e o espaço que os protestantes vão angariando e as crenças nascentes, né? Mas eu acredito que essa é um aspecto que há a possibilidade de investigar e de se encontrar, né, essa característica dessa forma, sabe? Eu não sei se eu respondi, né? Basicamente isso. Pois é, a gente precisa avançar nesse debate, mas eu acho que a gente tem que avançar também nas diferentes perspectivas que a gente tem sobre. Porque, por exemplo, a nossa querida Lília Rose não está aqui hoje, mas ela defendeu o mestrado dela sobre a formação dos Xangôs. Mas Hélida, o César, né, o pessoal que está aí, o Marney, e a gente discutiu muito essa questão da diversidade religiosa. Quer dizer, no seu projeto isso aparece, Lídia, você falou até na sua fala. Quer dizer, você começa a ter no espaço social uma diversidade religiosa maior. Mas, na verdade, não sei se é porque essa diversidade ela amplia, obviamente, concretamente, ela amplia com a chegada dos missionários protestantes, evangélicos, né, que vão fazer a pregação, mas essa população ela nunca foi homogênea religiosamente, ela tinha diferentes crenças, diferentes práticas religiosas, vamos colocar assim, mesmo que dentro do grande guarda-chuva da questão, por exemplo, do cristianismo, e aí tem que levar em consideração a realidade, né, concreta dos povos originários, dos escravizados. Então, você tinha concretamente uma diversidade, mas para esse espaço da esfera política, burocrática, dessa estrutura do Estado, quando é que isso começa a valer como um elemento que vai ser, então, colocado dentro das disputas de poder do jogo político? Porque o que um grupo precisa ter para ele ser considerado dentro dessa esfera? Como, por exemplo, os protestantes. Como é que eles foram conseguindo alcançar ali na legislação pequenos direitos, que eram o tempo todo disputados, o tempo todo questionados? Então, se a gente for considerar a Constituição de 1824, né, a Constituição da Independência, então, dentro dessa legislação aí, esses grupos protestantes, evangélicos, eles vão começar a adentrar nessa esfera de representatividade, de representação política, em que momento? Isso força nessas relações entre o catolicismo com a religião oficial, né? Os tensionamentos que são criados a partir daí, porque pela imprensa católica ou pela documentação, a gente vai o tempo todo observar como que é tensionado isso, né? As correspondências lá dos vigários, quando perguntam para eles se tem cemitérios ou se tem pessoas com outra religião que não a católica, a gente vê as respostas, né? Muitos, a maioria, dá graças a Deus que ali na vila não tem ninguém de outra religião. Então, isso começa a aparecer e começa a ter que ser um dado a ser
um censo, né? O Império, a coroa pede que seja mandado um recenseamento e que isso apareça e que isso se torne um dado. Então, a disputa para você ter um cemitério, para você ter uma representação. Quer dizer, isso acontece no processo que é longo, não é de repente, mas que vai pressionando, vai pressionando. E a gente sabe como que as religiões africanas e indígenas, elas não vão ter esse mesmo espaço de disputa. Então, como é que é, de fato, isso, né? O que precisa ter para você conseguir ser ouvido nesse Estado? É o poderio econômico e político? Como é que é isso? Porque a gente sabe que é só depois da separação Estado e Igreja, de fato, que você vai ter uma seguridade maior, talvez. Mesmo assim, não muito, né? Porque o César está estudando e a gente vê como que a violência, os conflitos religiosos são muitos. Mas eu estou pontuando isso, Lídio, mais para ir, talvez, aprofundando a reflexão, porque para fazer essa reflexão, é claro, a gente precisa avançar nas leituras, das fontes e da historiografia, e precisa parar um pouquinho para refletir também. E é claro que é o trabalho, né, na verdade. É o trabalho de formiguinha que vai sendo feito, né? Mas aí eu acho que é só para destacar a importância que tem o seu trabalho, se você enxergar nele essas relações sociais que talvez ficam um pouco disfarçadas em relações que são burocráticas e aparentemente, né, entre esferas ali de representação política burocrática, e parece que assim, você estudar a estrutura é uma coisa meio chatinha. Por exemplo, a tese do Márcio que eu te encaminhei. Até a gente tinha conversado sobre isso, acho, na defesa dele. Parece que está falando de estrutura eclesiástica e, tipo, fundo a paróquia, limites entre as paróquias. Parece que aquilo tudo é um negócio meio árido. Na verdade, não é não, né? É quente o babado, né? Mas, enfim. Força aí, querido, que vai ser um trabalho massa. Mais questões, pessoal, sugestões para o Lídio, comentários? Não? Então, Lídia, eu vou passar para você para as considerações finais. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal, pela oportunidade mais uma vez. De fato, uma área, né, de investigação muito, acho que você chamou de área, acho que se encaixa perfeitamente, porque lidar com o censo, lidar com esses entraves burocráticos, tudo isso é muito, soa muito seco, né? E de fato é algo que a gente está iniciando e a todo momento questiona, né? Eu acho que eu ecoo muito das suas palavras, de que é algo que é necessário ser feito para averiguar esses problemas, né, do cotidiano, agora usando essa palavra de novo, mas também das pessoas que esses indivíduos eram responsáveis por gerir, né? Só comentando a questão como é chama, das esferas políticas, né? De que, de fato, uma coisa que eu tento almejar nesse projeto e que eu senti que ficou um pouco faltando no trabalho de conclusão de curso, foi talvez esse enfoque de que essas decisões, por mais que soe até cômico, né, quem conheceu o Domingos José nas fontes sabe que às vezes soa muito cômico a forma como ele escrevia, mas nós temos que lembrar também que esses indivíduos, o que eles faziam, né, e as pessoas que dependiam a população como um todo, que dependia dessas atividades, que se prejudicava ou tinha algum respaldo em decorrência às vezes, de besteira que era disputada entre essas pessoas, sabe? E
por isso é por isso que eu me dedico a essa pesquisa, primeiramente. Mesmo sendo chato, é um negócio que eu gosto. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito a contribuição de vocês. Vou me ater às dicas, os auxílios, certo? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Lídio. Muito obrigada, pessoal, pela presença, pelo debate. Eu vou parar aqui a nossa gravação, mas tradicionalmente eu peço que vocês não saiam da sala para a gente poder fazer os nossos encaminhamentos cotidianos do LIER, tá bom? Só um momentinho aqui.